Um dos conselhos que a gente mais ouve por aí para pessoas que querem saber como escrever melhor é aquele velho conselho de leia muito. Leia, 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 leia. Nessa lógica de quanto mais você lê, mais você vai aprender sobre a escrita. E por que eu tô falando isso? Porque atualmente eu tô lendo a série de livros do Harry Potter e já consigo, inclusive, no último texto que eu escrevi, no último conto que eu escrevi, que eu conto O Pesadelo, que inclusive eu fiz um vídeo e deixei aqui no canal, eu consigo, ao ler esse conto, eu consigo perceber, oh, nossa, olha só todas essas coisas que eu fiz nesse conto, são influências justamente das coisas que eu vi lá nos livros do Harry Potter. Porque a gente tá lendo ali, principalmente quando a gente lê com o olhar atento, a gente lê com o olhar de escritor, a gente tá atento aos detalhes, tá atento aos artifícios que o outro autor ali tá utilizando, a gente tá atento também a perceber, olha só que interessante como que a autora descreveu essas cenas, como que a autora conseguiu traduzir os sentimentos que a personagem estava sentindo naquele momento. Olha que interessante o jeito que os acontecimentos foram encadeados na história, etc e tal. E quando eu olho, depois que eu escrevi aquele conto Pesadelo, quando eu olho para aquele conto, eu consigo ter essa percepção de, nossa, olha só o quanto que eu acabei aprendendo enquanto estava lendo a série de livros Harry Potter. E aí eu gostaria de compartilhar isso. Algumas coisas que essa leitura me ensinaram sobre a escrita. Uma coisa que eu acho muito interessante que a J.K. Rowling ela faz nos livros, principalmente na hora de descrever algumas coisas que ela quer enfatizar alguma característica da personagem, alguma coisa que está se passando, o estado emocional de uma personagem, e ela quer dar muita ênfase nisso, mostrar o como isso realmente está sendo forte, está contundente, ela faz isso de uma forma crescente. Por exemplo, se não me engano, foi no quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo, ali na interação do Harry com o Dumbledore, em algumas passagens lá, o Harry estava lá de frente com o Dumbledore, aí de repente o Harry se dava conta do quão velho e cansado o diretor parecia. Aí mais uns parágrafos e depois o Harry olha de novo para Dumbledore e ele parece mais velho e cansado do que nunca. Aí passa mais um pouco e depois, mais uma vez, essa ênfase, mais uma vez ela falando, Dumbledore tá ali parecendo para Harry mais velho e cansado do que nunca. Então ela faz essa construção crescente para descrever como que a imagem do Dumbledore tá ali perante a Harry. Ela tem essa coisa, essa descrição crescente. E tudo isso vai criando mais peso para essa descrição, porque ela poderia simplesmente chegar e falar, Dumbledore, o diretor que já tem mais de 110 anos, ele é muito velho. Mas ela consegue fazer isso de uma forma mais estruturada e mais crescente e que realmente faz a gente sentir o peso da idade e do cansaço do Dumbledore, faz a gente sentir que, tipo, nossa, o Dumbledore tá aqui, o Dumbledore é o mais poderoso, assim, o maior bruxo do seu tempo, mas o Dumbledore está envelhecendo e o Dumbledore está, né, a gente realmente sente isso conforme ela vai fazendo essa construção. E nesse tipo de construção eu me inspirei para fazer o seguinte no meu conto, Pesadelo. Nesse conto eu tenho lá o personagem principal, né, que é a pessoa que teve o pesadelo, e tem o visitante sombrio que vem lá no pesadelo e entra lá no apartamento e começa a conversar com ele. Uma coisa que eu tento transmitir, que eu gostaria muito de transmitir a respeito desse visitante, é justamente os sentimentos de medo que ele desperta no protagonista do conto. E eu tento justamente fazer isso de forma crescente. Primeiro o protagonista tá lá, acontecem coisas estranhas, ele fica com medo. Aí depois a porta abre, ele vê aquela figura séria, ele vê o semblante lá de um homem sério e ele se sente intimidado por aquilo, por aquela imagem que ele está vendo. Ele sente medo. Aí o conto avança um pouco mais e de repente aquele mesmo personagem que entrou sério, de repente ele está sorridente. E aí o protagonista descreve que ele fica na dúvida sobre qual feição é mais assombrosa, é mais assustadora, a séria ou a sorridente. Aí um pouco mais pra frente ele fala, nossa, ele abriu um sorriso ainda mais macabro. Um pouco mais pra frente de novo ele reafirma, abriu um sorriso ainda mais macabro que os anteriores. Ou seja, se no começo, quando ele passou pela porta, ele já estava dando medo, depois sorriu a primeira vez, deu mais medo ainda, a segunda vez ainda mais medo, a terceira vez então foi muito mais macabro.
Aí você pensa, a gente já tá tipo, nossa, é uma coisa que dá muito medo. É diferente da gente simplesmente chegar e falar, o personagem chegar e falar, eu senti muito medo. Percebe a diferença? É uma coisa que vai construindo. Eu tava com medo no começo, depois eu fiquei com mais medo. Só que agora, olhando pro sorriso dele, tá mais macabro que antes, eu tô com muito mais medo do que antes. E não acaba por aí, porque depois, depois a gente vê esse personagem que primeiro estava sério, depois estava sorridente, depois ele estava com o rosto contorcido de raiva em meio à penumbra, os olhos cintilando vermelhos, e o personagem relata: foi a coisa mais assustadora que eu já vi na vida, eu fiquei tipo desesperado. Mais uma vez, é mais um ponto aqui nessa gradação do quanto o personagem se sente intimidado e amedrontado pelo outro personagem ali, pelo visitante misterioso dele. É uma coisa que vai crescendo ao longo do conto, que dá justamente esse ar, esse reforço que faz a gente ir sentindo e faz a gente ir aumentando a nossa percepção. Porque se no começo a gente pensou, ok, ele tá com medo do outro personagem, depois ele tá com mais medo ainda, depois ele continua assustado e continua ficando cada vez mais apavorado, aí depois ele tá totalmente desesperado, chorando de medo, porque a gente vai conseguir crescer esse sentimento cada vez mais durante essa trama. E aí outra coisa que também eu gosto muito que a J.K. ela faz ali nos livros do Harry, é quando ela vai descrever sentimentos. Isso foi, acho que no livro 6, no Enigma do Príncipe. Ao descrever ali o que o Harry estava sentindo, aquele conflito de sentimentos que ele estava sentindo pela Gina, na hora de descrever isso, a J.K. ela usa um artifício muito bom pra gente entender melhor o sentimento da personagem, que é o seguinte: ela descreve o sentimento como se o sentimento fosse um animal, uma fera que está presa dentro do personagem. E ela não vai simplesmente falar: Harry estava dividido pelos seus sentimentos, Harry estava apreensível, Harry estava sei lá o que. Ela vai falar como que aquele sentimento está se revirando dentro do Harry. E ao descrever o sentimento como um animal, como uma coisa que pode se mexer, ela consegue falar se o sentimento está rosnando, se o sentimento está uivando, se o sentimento está chorando, se o sentimento está gemendo, se ele está arranhando, se ele está cortando, dilacerando o Harry por dentro. E isso dá muito mais força à descrição desse sentimento. Então é diferente a gente falar Harry estava morrendo de raiva, ou então a gente falar que tinha uma fera rasgando o interior de Harry ao ver aquela cena que estava deixando ele enraivecido. A gente consegue, inclusive, sentir o que estava acontecendo justamente por imaginar como que é essa fera se revirando no interior do personagem. E nesse conto, deixa eu pegar aqui, eu usei desse artifício em algum pedaço ali para justamente ajudar na minha descrição do que o personagem está sentindo. Aqui, achei. Então aqui eu queria transmitir qual sentimento? Eu queria mostrar que aquele personagem estava sentindo culpa. E não uma culpa que de repente, uma culpa que foi crescendo conforme o outro personagem estava interagindo com ele. E aí, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: naquele instante, uma fisgada de um sentimento incômodo lampejou junto ao medo que acelerava meu coração. Na verdade, que eu tô combinando essas duas coisas, essas duas características, né? Primeiro, eu tô retratando um sentimento assim, como se ele fosse alguma coisa dentro do personagem que consegue atacar o personagem. Ele fala, então, eu senti uma fisgada de um sentimento incômodo. Eu também já junto isso, lampejou junto ao medo que acelerava meu coração. Então a gente já tem desde o começo do conto acompanhando esse personagem que está com esse medo crescente. Desde que ele viu lá o estranho sombrio, que primeiro estava sério, depois sorridente, o medo foi aumentando, aumentando, aumentando. E a gente de repente vê uma coisa que tipo, um sentimento fisgou, lampejou ali junto ao medo da personagem. Aconteceu mais uns diálogos, aí depois ele fala: e o que antes fisgava agora parecia segurar meu coração e querer arrancá-lo de mim por completo. Era culpa, o que agora me dominava ainda mais que o medo. Então é uma junção desses dois jeitos de descrever as coisas pra gente falar o seguinte: eu não tô simplesmente contando, eu senti culpa. Não, eu primeiro falo: eu senti primeiro uma fisgada, e o que antes fisgava agora parecia segurar meu coração e queria arrancá-lo de dentro de mim. Percebe toda essa descrição mais física e mais sensorial assim, de o que esse
sentimento, como que esse sentimento está me torturando por dentro. E ainda com essa ressalva de que era culpa o que me dominava agora, ainda mais que o medo. Então, se toda essa coisa crescente do medo que eu vim fazendo essa gradação crescendo até agora, então agora eu pego a culpa e falo ainda mais que o medo. Então eu tô falando, eu tô me sentindo extremamente culpado e eu não tô simplesmente falando, estou me sentindo extremamente culpado, eu estou demonstrando o quanto essa culpa está me consumindo, ainda mais do que o medo que eu já mostrei que estava me consumindo por completo. Enfim, essas são algumas coisinhas que eu identifiquei nesse meu último conto, Pesadelo, que vieram assim de uma inspiração a partir da leitura dos livros da série do Harry Potter, sobre essas descrições crescentes e também sobre essas descrições dos sentimentos como animais, feras dentro do personagem que está sentindo esses sentimentos. Venha aqui no outro vídeo ouvir o conto caso você ainda não tenha visto.